Bom, então a gente vai para algo que seria uma introdução. Então é simples, pessoal. Vamos parar um pouco e permanecer um pouco com a coluna ereta, relaxados, atentos à prática, atentos à respiração e à inspiração e expiração. Então a gente parou um pouco, inspirou, expirou e percebe que tem alguma coisa que está se movendo e alguma coisa que está atrás parado olhando esse movimento. Tá? Não é o objetivo de hoje a gente entrar a fundo sobre a meditação, mas a meditação vai ser um dos suportes que vai nos ajudar a integrar melhor esse ponto na nossa ação. Então vamos lá, sem precisar de muitas explicações, a gente parou um pouco e vai aprendendo a parar mais vezes. E nesse parar, a gente vai aprendendo a aquietar nossa mente. E principalmente a relaxar, pessoal. Mas relaxar não é assim, relaxe, vai dar tudo certo, não é isso. Relaxar é tu entender que tem um movimento da mente que ele nem está associado a algum movimento neurótico, nem está associado a uma lassidão, que é uma falta de interesse. É assim, ó, tu tem uma mente que está em movimento ou está em quietude, e tem algo atrás que está observando isso. Então, com alguma regularidade de prática, e alguma regularidade é assim, alguns meses, assim, 3 meses mais ou menos, né, 6 meses, que a gente não caia nesse papo furado aí de que transformação em 10 dias. Ninguém se transforma em 10 dias, pessoal. Ninguém. Isso é picaretagem. Então, depois de alguma regularidade na prática, a pessoa começa a acompanhar essa clareza, que é a mente está em movimento, a mente está em quietude. Então, talvez ela comece a intuir na prática dela a questão do movimento da energia, né? Os cinco elementos, né? Então, quando ela começa a perceber isso, ela começa a perceber que tem umas imagens que se movem para lá ou para cá, e ela começa a entender que aquilo que ela está chamando de viver é depositar o foco e a atenção dela nessa flutuação de energia, e essa flutuação de energia ela está na dependência de um resultado. Aí já tem o sujeito e o objeto, que é a própria mente que se separou, e agora ele está tentando buscar algo que aparentemente vem de fora. Surgiu a dualidade e a fixação. E essa energia começa a se modular e agora se ancora, fica ancorada a algum de sentidos físicos, né? Como olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e a mente sensorial, a mente conceitual. Daí o que acontece? A pessoa começa a intuir que esse movimento de energia agora ele serve de base para ser usado para uma outra coisa. Então, na dependência dessas imagens que surgiram, isso vai ser usado para fazer uma outra coisa. Então, ela começa a intuir que essa mente distraída que está para cá ou está para lá, ela é o que a gente vai chamar de mente da originação dependente. Daí, quando essa mente da originação dependente surge, se houver um traço de fixação a essa mente, a gente se desconecta desse relaxamento que a gente estava chamando de relaxamento natural, né? A mente em seu estado natural. Então, essa mente descansada agora, ela vai surgir e vai se emaranhar dentro
desse movimento vindo dos 12 elos. Daí, a gente vai se sentir preso aos julgamentos, às emoções, aos pensamentos, e a gente vai se resumir a partir de gosto ou não gosto e quero ou não quero. Então esse é o nosso drama, né? Essa é a nossa tragédia. E nisso a gente vai vagueando. E esse vaguear a gente pode chamar isso de transmigração. Ou seja, a gente transmigra devido a essas marcas internas, que a gente não sabe muito bem de onde é que vem e geram essas energias de hábito, né? Que depois a gente vai esquecer de tudo isso e vai dizer gosto ou não gosto. Vedana. E quando isso acontece, agora a gente se congela e também congela a situação, seja qual for, como se ela acontecesse fora de nós mesmos. E assim a gente segue, sem uma compreensão mais profunda daquilo que a gente está chamando que é a vida ao nosso redor e a própria descrição que a gente pode ter de nós mesmos, né? Aí a pessoa poderia começar a olhar para isso e começar a se perguntar onde é que ela tem ido com essa busca. Então é uma coisa meio sessão da tarde, né? História sem fim. É uma busca incessante em cima da outra. E parece que nada parece satisfazer. Toca Rolling Stones assim, né? I can get no parará, satisfaction. E a pessoa não sabe dizer o que é que está acontecendo muito bem. Então, de modo inconsciente, tá? Ou seja, eu não tenho clareza propriamente desse processo, a gente associa felicidade e sofrimento a duas formas de agir nas situações. Talvez isso não está tão claro, né? Mas é simples. Ó. Se a gente olhar mais de perto, as duas formas de agir são: posso controlar, gero apego; não posso controlar, gero aversão. Isso a gente vai descolando das histórias que a gente vai contando, né? As histórias são vivas, elas fazem o olho brilhar, elas mexem com o nosso emocional, elas mexem com nossos pensamentos, mas aí a pessoa ela diz, tá, onde é que isso tem me levado? Como é que eu tenho reagido a isso? Então a gente passa muito tempo também ali dentro, dedicando muito tempo, cogitando o que aconteceria se fosse de uma outra forma e se essa outra forma acontecesse, como seria, né? Então a gente está sempre se desconectando do presente. Daí a gente começa a desconfiar que tem uma mente que reage a isso. Não são as situações propriamente que estão fazendo isso com a gente. É a forma como a mente olha para isso e reage a isso. Então é como se a gente começasse a desconfiar que a mente agora está viciada em reagir sempre da mesma forma. Tá? E isso não vem de fora propriamente. Por exemplo, vamos supor que a gente vai ter um banquete. Então nesse banquete, tu tem o que seria o banquete dos 6 reinos. Né? Então tu está olhando para isso. E vamos começar pelo banquete dos deuses, onde a emoção perturbadora está vinculada ao orgulho. Eles estão lá, né? Tipo, olhem que maravilha. Olhem como esses seres são servidos por mim. Olhem como eu ofereço tudo e esses seres estão servidos por mim, né? Eles vão sentar na cabeceira assim da mesa, todo mundo esperando eles, assim, com tapete vermelho. E bom, a pessoa ela surge dentro de uma autoimagem, ela surge do jeito que ela quiser, né? Talvez nem esteja acontecendo isso que ela está imaginando, mas intimamente assim, os deuses eles aspiram por isso, né? A questão de soberba, assim, a questão de a autorreferência assim, exagerada. Parece pré-escolar, assim. Parece pré-escolar. Quer ser o centro da atenção o tempo todo, assim. Isso é uma furada. Aí, numa condição que não está tão favorável com os deuses, surgem os semideuses. Os semideuses eles vão dar uma olhada para o lado e eles vão dizer: por que ele está tendo sucesso com isso e eu não? Aí os semideuses vão ter inveja, né? E aí eles estão sempre olhando para o lado e vendo o que é que tem com os deuses que eles não têm. E aí talvez eles comecem a querer puxar briga
começam a querer discutir, começam a querer competir com os deuses, né? Daí tem alguém que pode estar ali na mesma situação, veja, a situação é a mesma, mas internamente a pessoa está preocupada assim, pessoal, a gente tem 2 horas para poder fazer uma refeição e depois disso, como é que a gente vai poder fazer para fazer a organização? Quem vai lavar o prato? Quem vai tirar o restante do almoço para botar na geladeira? Vamos organizar isso. Vamos botar aqui um quadro branco e nesse quadro branco a gente vai colocando os nomes nas atividades, tá? Vamos agir em mandala. Aí seria o reino humano, né? O reino humano também está olhando assim, bom, aqui tem arroz integral, feijão verde, rúcula, salada, isso é bom para a saúde, né? Vamos olhar como que nossa saúde vai surgir com isso. Aí depois tem o reino animal, né? Geralmente o reino animal vem depois, que é assim, pessoal, acabou o almoço. Tem umas panelas aqui para lavar. Quem tá afim, quem se coloca à disposição para poder ajudar nessa lavagem? Aí, será que dá pra gente tirar um soninho assim? Não brota energia, entende? Não brota energia. Ou então assim, a pessoa tá comendo assim do lado, aí tu dá uma olhada e tenta tirar um pedaço assim de alface do lado da pessoa, né? Talvez ninguém queira roubar alface, mas tenta fazer uma brincadeira tentando pegar um pedaço da maminha assim da pessoa, né? Tenta fazer isso com alguém que tem sol em touro, assim. A pessoa, ela vai rugir pra cima de vocês, assim. Surge uma sensação de territorialismo ali no prato, né? Mas aquilo é um almoço só, entende? Aí surge essa sensação. Eu não entendo nada de astrologia, tá, gente? Mas assim, o que eu escutei é que o pessoal de touro tem uma questão com gula, alimentação, né? Aí tem os fantasmas famintos, que é assim... poxa, mas a gente se esforçou tanto para fazer esse almoço e eu acho que tem pouco no meu prato. Por que é que isso sempre acontece comigo? Por que é que o prato dele está sempre cheio e o meu está tão pouco assim? Aí tem alguém do lado assim, dizendo, tu já começou a comer, porque, né? Já começou a se alimentar? A pessoa, poxa, mas eu não... Acho que está faltando aqui, né? Seria bom se... E tem o reino dos infernos, que é assim, bom, o que é que colocaram aqui nessa comida? Né? Será que tem veneno aqui nessa comida? O que é que houve? Né? Será que eu vou ser envenenado se comer isso? Bom, vejam que todos esses 6 reinos, todas essas 6 mentalidades, elas são vivas, elas têm um brilho no olhar, elas têm justificativas, elas têm uma causalidade, elas movimentam a nossa maneira de olhar ao redor, mas elas não são a forma mais ampla da gente poder andar. Então, antes de propriamente a gente falar sobre o apego, seria sempre bom a gente dar uma revisada nisso, tá? Sempre bom. Então, por exemplo, vamos falar sobre as emoções, né, gente? Precisamos falar sobre as emoções, né? Então, durante o mês, a semana, dias, ou durante horas, minutos de hoje, né? Conscientes ou não, talvez a gente oscilou no meio de uma gangorra emocional. Talvez a gente tenha oscilado, né, galera? Oscilado ali pelo orgulho, oscilado pela inveja, oscilado pelo desejo de apego, que é o tema de hoje, oscilado talvez pela preguiça, assim, nossa, tem que preparar um texto do hora do dar, oscilado pela carência, né? O faminto ali, vampirizando as situações, oscilado pela agressão, pelo medo, pela raiva, né? Então a gente vai chamar isso de gangorra emocional, tá? Hora a gente está em alta, hora a gente está em baixa. Então, se a gente der um passo atrás em relação às histórias que a gente conta dentro dessas emoções, basicamente o que a pessoa está fazendo é: ou eu tenho um apego e eu quero que essa situação seja de um determinado jeito, ou eu tenho uma aversão e quero que essa situação não aconteça de um determinado jeito. Tá? Então, quando uma emoção aparece, parece que é a situação fora, a pessoa, o objeto ou a circunstância que está provocando aquilo na gente. Mas na visão budista não é assim.
Na visão budista, a gente vai falar que existe isso que é chamado de coemergência, tá? Ou seja, a gente precisa falar do mundo interno e para depois poder falar do mundo externo. O mundo externo ele não é fixo. O mundo externo ele é coemergente com a estrutura que tu está vendo. Eu preciso ver dentro para poder refletir o que eu tenho dentro fora, tá? É isso. Por exemplo, quando você vai comprar algo pela internet, você não tem um objeto físico na sua frente, mas a sua energia se movimenta. E aí tu olha e sustenta um objeto abstrato, por exemplo, um sapato ou uma bolsa, e tu fica olhando para aquilo. Depois é que tu vai ter o objeto físico. Esse é o ponto, né? Então, outra coisa também, isso vai nos ajudar a gente poder entender a questão da compaixão, tá? Porque basta tu começar a falar um pouco das situações e por uma questão de sabedoria do espírito, tu começa a espelhar aquilo. Porque aquilo não é de alguém, né? Por exemplo, alguém que está se sentindo com um rei na barriga, o que que é? A pessoa diz, orgulho, né? Com certeza. Por que tu está falando que é orgulho com certeza? Porque tu consegue se colocar ali dentro, entende? Então, dentro de uma perspectiva mais elevada, seria até uma boa coisa a pessoa se colocar dentro dessa pergunta, né? Como é que eu entro e saio disso e não me dou conta? Porque a pessoa não é aquilo o tempo todo. Isso é uma boa pergunta que a pessoa poderia fazer. Hoje, tá? No encontro de hoje, a gente vai falar sobre 3 formas de lidar com essa emoção que é chamada apego, né? Então, vamos começar assim, para ficar uma coisa dinâmica, tá? Não é o caso aprofundar hoje aqui. Bom, a gente está desejando conquistar algo. Aí, para conquistar esse algo, primeiro precisa de muito esforço e dedicação. Aí agora, vamos supor que a gente obtenha esse algo. Aí esse algo também vai custar muito tempo e dedicação e a gente também agora precisa fazer manutenção nisso. Às vezes sempre manda uma mensagem, oi, como é que tá por aí? Né? Daí o que acontece? Se algo está demandando muita energia, muito esforço e está trazendo muito sofrimento, é hora de revisar como estamos lidando com isso. Essa é a abordagem mais elevada, né, pessoal? Todos os seres aspiram a encontrar a felicidade, todos os seres desejam evitar o sofrimento. É assim que a gente se move. Então, 3 formas de como contemplar o apego, tá? Como assim, Roberto? Contemplar o apego? Pois é que a gente não vai conseguir lidar com apego a partir de regras, a partir de metas, de propósito, de tabelas e por aí vai. A gente não consegue lidar com o apego também lutando contra o apego, porque lutar contra significa aversão. A gente vai aprender a lidar com o apego contemplando o apego. Deu para pegar a essência da coisa. Então o que acontece? Em primeiro lugar, uma boa forma de lidar com o apego é contemplar a própria impermanência do apego. Geralmente a gente não aborda esse tema, né? Que é como contemplar as emoções a partir da impermanência. Então, em primeiro lugar, a gente poderia começar assim. Qual é o ritmo da mudança? Se a gente olhar com cuidado, a mudança ela não funciona no nosso compasso. Quando a gente tenta imprimir o nosso ritmo, a mudança da vida, aquilo dá problemas. Aquilo dá ansiedade. Se alguém aqui já teve ansiedade. Aquilo dá noites mal dormidas. Aquilo dá irritação. Então, qual é o ritmo da mudança, né, pessoal? Qual é o ritmo da vida? Então a gente começa a contemplar isso, entende? Quando a gente começa a contemplar o apego a partir da impermanência, a pessoa começa a abrir um pouco o espaço para olhar além de gosto ou não gosto. Está dando para entender? O problema não é o apego, o problema é como a gente reage ao apego. A gente reage com apego, com fixação. Então, se eu estou dando espaço para olhar além de gosto ou não gosto, eu começo a ter uma visão panorâmica da coisa, ao invés de uma visão estreita.
tá? Então, por exemplo, é justamente porque as coisas estão juntas que elas podem se separar. Falando assim, parece que é uma coisa masoquista, né? Uma coisa, tipo assim, estimulando a, o caos e a desordem. Não, não é isso. Não é isso. Só começa a contemplar como que a gente cria apego e aversão. A gente esquece disso. A gente esquece que é justamente porque as coisas estão juntas, elas podem se separar. Aí, por exemplo, o nosso corpo, por exemplo. A gente está olhando para o nosso corpo, a pessoa está aqui, uau, está na frente do espelho, pá, na frente. O espelho é coisa do passado, né? Agora ela bota selfie e mexe assim, para lá e para cá. Aí ela diz, olha, em algum momento também esse corpo ele vai ser pego pela impermanência. Né? Por exemplo, em algum momento ele vai acabar em um cemitério. Isso não é uma coisa pessimista, pessoal. Isso é realista, né? A gente precisa entender onde que a gente está depositando a nossa segurança. E se a gente depositar a nossa segurança e felicidade nas coisas a partir de apego, dá problema. Mais na frente eu vou falar mais que é assim. Quer dizer que então vou abandonar tudo? Não é. Não é assim. Mas a gente agora está voltando. Ó. Ou seja, quer dizer que a gente tem uma data de fabricação, que é quando a gente nasceu, mas não sabe a data de validade quando é. Então, isso aí, essas contemplações, para eu poder fazer essas contemplações, eu tenho que sair um pouco das minhas regiões de desejo e apego. Senão, não vou conseguir fazer isso. Porque a mente vai seguir de modo desenfreado, seguindo o desejo e apego. Então, quando contemplamos a impermanência, de modo algum a gente quer ficar depressivo ou mal-humorado. Não é isso. É pelo contrário. A gente fica depressivo e mal-humorado por desejo e apego. Apenas a gente está tentando dizer assim, comece a apreciar ainda mais o sabor que a vida te oferece. Geralmente a gente se desconecta, né, do que a vida está oferecendo, ou porque a mente vai voltar e ela não consegue desapegar, ou porque a mente está querendo apegar lá na frente. Então, o que acontece? Dentro de uma perspectiva onde a pessoa está entendendo o seguinte, a apreciação e a aceitação, elas vão surgir quando a gente entende que a gente não tem controle sobre os fatores que a gente está chamando de vida. A vida é muito maior do que nós, pessoal. Então, ao invés de eu ficar ansioso, tenso ou procurando defeito em tudo, que são um sintoma de aversão, eu tento entender que além do horizonte do autocentramento, né, além do horizonte existe um lugar. Né? Além do horizonte do autocentramento, tem uma coisa chamada oferecer. Esse oferecer vem por lucidez, entende? Então, por exemplo, a gente não tem muito tempo. Não estou falando muito tempo da live, não. Estou falando os encontros nossos. A gente não tem muito tempo. Mas a gente fica querendo jogar joguinhos ali particulares, entende? E é melhor lembrar que a gente tem uma vida humana preciosa. Os ensinamentos estão disponíveis, a gente está com saúde, o Dharma está disponível em língua portuguesa, os grandes mestres eles estão disponíveis. Você vai no YouTube hoje, você bota Dalai Lama, Dzongzha Khyentse, Chagdu Tuku, Lama Alan Wallace, Lama Padma Santen, Lama Elizabeth Nightingale, ou seja, enfim, os mestres estão disponíveis ainda, entende? A gente ainda está com saúde, a gente está com um corpo que pode olhar para isso e pode degustar isso. Essa semana eu precisei ir no supermercado, né? E aí uma senhora me parou. E aí ela disse, meu filho, vem cá. Eu vou tentar imitar a pessoa para ficar mais engraçado. Né? Meu filho, vem cá. Eu disse, oi, tudo bom? Ela, olha, será que você poderia pedir um Uber aqui para mim? Porque eu vou fazer uma cirurgia de catarata
Eu não consigo ver o que está na tela do celular. Eu não estou lhe incomodando, não, né? Eu disse, poxa, olha que interessante, né? E ela disse ainda a idade dela. 59 anos. 59 anos é uma pessoa jovem, pessoal. E aí ela se sentiu desconfortável porque ela tinha um celular, mas ela não conseguia usar o celular. Então, a vida humana é preciosa. A gente entende que cada passo que a gente dá daqui para frente, tá? A gente vai incluir junto o local interno onde a nossa mente está. Isso vai dizer respeito a como que a nossa mente cria e constrói as situações. Então, quando eu começo a contemplar a impermanência, a gente não vai contemplar a impermanência como alguém que quer ficar sendo pessimista nas situações. É o contrário, pessoal. Jagdu Tuku Rinpoche dizia que é assim, geralmente o que a gente chama de viver a vida é, pessoal, vamos marcar um piquenique no final de semana. Aí, quando chega lá na hora, a gente fica discutindo para ver quem fica com o melhor pedaço do banquete. Quando, na verdade, a gente deveria apreciar aquele momento, porque os momentos não se repetem. E a gente não sabe exatamente quando aquilo acaba. Não sabe. Então, tu começa a perceber que olhar a vida a partir de desejo e apego impede que tu possa apreciar a vida de uma maneira mais ampla e panorâmica, né? E a impermanência está dentro disso. A impermanência não é algo que é negativo. A impermanência é algo que está na natureza, é algo que pertence à realidade. Então a pessoa começa a contemplar isso e é como se brotasse uma sensação dentro de que ela está ali para servir e oferecer, entende? Mas com lucidez. Porque é isso, a pessoa está ali e daqui a pouco... Quem tem um pouquinho já de cabelo branco, entende o que é que eu estou falando, né? A pessoa diz assim, poxa, mas para que tanta picuinha no meio disso, entende? Já já isso acaba e o que é que sobrou aqui? Só vai sobrar lembranças, entende? Então que essas lembranças sejam as melhores possíveis. Isso também não significa ser omisso, não é isso. Mas geralmente a gente deixa de aproveitar melhor a vida porque a gente está muito preso nos nossos joguinhos de desejo e apego, entende? Então, primeira oportunidade de a gente treinar esse descolamento de desejo e apego. Contemplar a impermanência. Tá? Primeira oportunidade. Uma vez que a gente começa a contemplar a impermanência, a pessoa começa a contemplar a vida humana preciosa também. É inevitável. Eu estou aqui para quê? Para oferecer. Então ela lembra da compaixão. Segunda maneira da gente olhar com cuidado, com carinho e afeto para isso que a gente está chamando de apego. Tá? Então a pessoa começa a desenvolver paciência. Não é a paciência do Lenine não, tá galera? Eu finjo ter paciência, não é essa. Ela realmente começa a desenvolver paciência. Ela contempla a impermanência. Ela entende que aquilo surge por causa de condições e depois aquilo segue o rumo. Então paciência e compaixão podem surgir. Porque tu começa a entender que os seres estão sofrendo justamente porque estão desconhecendo esse processo. Por exemplo, tem uma amiga que disse em alto bom som que quando a pandemia chegou, ela era super estruturada. A pandemia mexeu com toda a estrutura dela de agenda. E ela sofreu pra cacete, porque ela tinha apego, né? E ela achava que não tinha apego. Então, por exemplo, paciência e compaixão, isso inclui conosco também, tá? A gente não tem a perfeição da coisa. Em seguida, a gente também começa a deixar de lado o gostismo, né? Se não for do meu jeito, então, gente, vamos contemplar a impermanência e perceber que tem algo mais profundo, entende? Também não é ser coração mole, não é isso. É bom senso, entende? Então, impermanência, paciência, compaixão. Aí quando tu começa a praticar isso, tu começa a perceber que a mente vai se tornando mais flexível. Tu começa a dizer, gente, olha o que desejo e apego está querendo aprontar.
Não é por aí. Tu começa a sorrir mais, entende? Tu começa a entender melhor como é que essa mente opera. Então a pessoa começa a entender que, por exemplo, geralmente quando tem eu meu, eu minha, isso é como se fosse um tipo de Covid que a gente precisa olhar mais de perto, porque essa Covid que é chamado eu meu, eu minha, tá pegando todo mundo, que é o desejo de apego, e quando a gente senta para meditar, isso fica mais visível. Eu meu dá problemas. Por exemplo, a pessoa acabou de estacionar o carro está novinho. Quando ela escuta um barulho de acidente de trânsito na rua, a primeira coisa que ela faz é entrar, sair em disparada na rua e ela diz, será que foi o meu carro? Gente, acidente de carro, pessoas envolvidas e por aí vai, entende? Ou então, outro exemplo, ela chegou depois e viu que o carro dela foi arrombado. Parece que um pedaço dela foi tirado, um pedaço de couro dela foi tirado, né? Isso se tiver apego, né? Aí vocês entendem que não é ser complacente, não é isso. Mas, bom, a gente sabe o que precisa ser feito, né? Se o carro foi arrombado, o que é que precisa fazer? Prestar um BO, ligar para a seguradora, ver o serviço, etc. Ou seja, quando a gente está preso por desejo de apego, a gente não consegue fazer o que precisa ser feito. Já contemplando a impermanência, contemplando a compaixão, é natural que surja paciência, né? Conosco e com os outros. E também tem um pontozinho que é a autorreferência, pessoal. A autoimportância. É como se a gente fosse começando a perceber que, assim, nossa, para eu realmente estabelecer conexões verdadeiras, eu tenho que estar aqui para oferecer, para servir, dentro de uma visão mais ampla. Que não seja uma visão autocentrada, né? Por exemplo, a pessoa vai avançando na prática, ela começa a ver com muito cuidado a visão da interdependência, a conexão nas relações, a qualidade de conexão que ela está estabelecendo nas relações, né? Então, nossa atenção e nosso foco agora vão abranger uma dimensão mais ampla. Por exemplo, se eu começo a descolar um pouco, porque desejo de apego é como se fosse cola super bonder, né? Quando pega. Se eu começo a descolar um pouco dessa visão autocentrada, eu começo a ver a mandala da compaixão. Começo a dizer, uau! Everybody, todo mundo deseja felicidade e ninguém está afim de sofrer. Ninguém. Então o apego à minha e exclusiva felicidade vai sendo substituído por uma visão de desejar ajudar os outros a superar suas dificuldades e a plantar e cultivar sementes de sabedoria. Pode olhar com cuidado assim. É natural que tu comece a trabalhar com isso, tu vai querer ver meios de querer ajudar, né? Então, a pessoa começa a se perguntar, por exemplo, no meio de desejos e apegos, ela começa a se perguntar, olha, essa urgência que é tudo para ontem, para onde que isso tem levado a gente? Então, ó, contemplar a impermanência, contemplar a compaixão. Agora, a gente vai olhar a questão do que a gente está... olhar mais um pouco, né, a questão do desejo e apego. Então, o que a gente vê? Gente, ninguém consegue fazer um trabalho de transformação interno em poucos dias, pessoal. Nem tão pouco em meses. Então, por favor, comecem a ter um pouco de cuidado na forma como a gente também está olhando para desejo e apego, tá? Por exemplo, se a gente está aqui, de alguma forma, a gente entende que desejo e apego não leva a gente muito longe. Tá certo. Mas também não tenta querer resultados muito rápidos, entende? Não é assim que desejo e apego muda. Não é. Leva tempo. Tá? Outro ponto. Crucial isso. Roberto, você está me dizendo, cara, que... vê só. Olha o que é que tu está me dizendo. Véi, olha o que é que tu está me dizendo. Que eu não vou ter mais nada na vida, que eu não vou ter mais relacionamento, que eu não vou poder mais trabalhar, que eu tenho desejo de apego. E agora? Gente, não é isso. A gente não vai abandonar o nosso trabalho, a gente não vai abandonar nossos relacionamentos, não é isso.
Não é isso. É pelo contrário. Tudo fica mais vivo, tudo fica até mais eletrizante, assim, de tu querer dar o teu melhor, é ter tesão mesmo, assim, por aquilo que tu está fazendo ali naquele momento, justamente porque tu está contemplando a impermanência. Se eu estou contemplando a impermanência, é natural que eu queira me mover a partir de uma inteligência mais ampla, que é compaixão. Então, tu vai tentar oferecer. Oferecer o quê, Roberto? Eu não estou entendendo. Gente, quando a gente está nas situações, a gente tem a opção de ficar retraído, resmungando, como um morto-vivo ou vampirizando, ou a gente tem a opção de dizer, olha, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso oferecer? Essa segunda pergunta, que é como é que eu posso ajudar, como é que eu posso oferecer, ela tem vida dentro. Ela é aberta. Ela não está vindo só para você, né? Não está vindo de um vampirismo. E se tu contempla a impermanência e a compaixão, pronto, aí é que isso vai melhorar mesmo. Agora, se a gente está muito apegado às nossas ideias, aos nossos ismos, às nossas formas de como é e como não é, e que se não for do nosso jeito, parece um pouco a rainha de copas do Alice no País das Maravilhas, né? Se a gente está um pouco assim, a gente não vai se alegrar em ver o milagre dos encontros. Os encontros são milagres, pessoal. Isso aqui é um milagre. Os encontros que a gente tem em casa com as pessoas também é um milagre da vida, entende? A gente não consegue, a gente vai estar sempre dizendo, é como se fosse resta um. A gente vai estar sempre dizendo que resta uma coisa que, enfim, se tivesse essa coisa melhorando, aí então, não é, pessoal, não é. A questão toda é desejo e apego. E a fixação é isso, tá? Não é o desejo e apego em si, é da forma como a gente reage. Então, ó, a gente disse aqui que a gente ia ver 3 maneiras de como lidar com desejo e apego e que cabe a nós ver como a gente reage àquilo, tá? Primeiro a gente falou da impermanência, segundo a gente falou da compaixão e agora a gente vai falar um pouco da meditação, que é a que eu mais gosto. Então, com a meditação, a gente começa a se reapropriar da capacidade de dirigir a própria mente. Teve uma vez que eu estava, logo no começo assim, eu tinha até carro nessa época, aí eu cheguei no trabalho dirigindo e aí eu disse, misericórdia, quem me trouxe até aqui? Vocês entenderam? Porque a mente estava tão confusa no meio do trânsito. E eu me desloquei de Olinda para Recife, o que dá mais ou menos uns 45 minutos, 1 hora de trânsito. E aí, quando eu cheguei no trabalho, eu disse, quem me trouxe até aqui? Porque eu não estava atento, eu estava no piloto automático. Então, da mesma forma que a gente é capaz de dirigir um carro e entender como aquela dinâmica funciona, e é capaz de fluir com aquilo, a gente também pode entender melhor como que a nossa mente opera e operar a partir de um oferecimento com isso, né? Então, por exemplo, quando um desejo surge, como é que a pessoa reage? Então, geralmente ela vai reagir de modo automático. Por exemplo, a Alice no País das Maravilhas, ela pega um doce e tem, coma-me. Aí ela vai lá e pá, reagir de modo automático. Ela também pode reagir tentando controlar. Então surgiu um desejo ardente e aí a pessoa ela tenta controlar aquilo, mas a energia dela não acompanha, o corpo dela está tenso e ela tem a sensação de que ela quer enfiar a cabeça dela dentro da terra, porque ela não sabe muito bem o que fazer, mas ela também não sabe como sair. Ela tenta controlar aquilo. Controle seria uma boa coisa, né? Disciplina em relação ao desejo e ao apego, né? Vou ter disciplina para comer doces. O problema é que a gente está desconfiado que isso não funciona muito bem, pessoal. Basta pegar as nossas listas de desejos para 2000 e alguma coisa e ver se a gente começou a fazer alguma coisa ali. Geralmente não. Porque tem uma coisa dentro de nós que é chamada energia. O que nos move é energia. A gente não quer o doce. A gente não quer bolo de rolo com um cafezinho. A gente quer sustentar a nossa energia na dependência daquilo.
Aí depois pode comer o bolo de rolo e o cafezinho, não tem problema. Mas o ponto principal seria olhar com lucidez aquilo. Também a gente pode também manipular a situação, que a gente fica dando desculpa pra gente assim. Ah não, é porque. Ah não, é porque. É porque nada. Ó, surgiu o desejo ali e a pessoa precisa entender que talvez a maneira como ela está lidando com aquilo não é saudável. Então ela começa a desconfiar dessa questão que é o mundo interno. Por exemplo, como que um desejo surge? Como que ele procede? Desculpa, como que ele procede? De onde é que ele veio e para onde é que ele vai? Porque a pessoa não se sente desejando o tempo todo. Como é isso, entende? Onde vivem? Onde moram? Do que se alimentam? Não. Então o que acontece? Eu posso sentir o desejo. Claro, pode sentir o desejo. Mas eu não reajo a ele com fixação. Eu não reajo ao desejo com apego. Meu precioso, né? Eu estou exagerando aquilo. E nem com negação, que é assim, não quero sentir mais isso. Vá para lá. Não adianta, pessoal. Quanto mais a gente tenta dizer vá para lá, parece que aquilo nos fisga. É como se fosse um anzol que quanto mais a gente puxar, mais vai rasgar a gente por dentro. Então, quer ver um exemplo disso? Peguem o extrato do cartão de crédito. A pessoa vai olhar para aquilo e vai dizer, misericórdia, quem foi que fez isso aqui? Ela nem lembra mais das compras que está lá, entende? Ela fez aquilo por desejo de apego. Quem foi que fez isso aqui? É uma boa coisa ela perguntar isso. Quem foi que fez isso? Então, ela também pode se perguntar, eita, e aquela vontade de comer 2 hambúrgueres e uma Coca-Cola, para onde é que foi? Passou. Como é que surgiu isso? Tá? De onde é que veio isso? Então, entender a natureza do desejo, a meditação vai nos ajudar a ver isso. Então, ó, contemplar a impermanência para sair um pouco dessa rigidez da autorreferência, né, pessoal? Autocentramento. Depois, práticas de compaixão no dia a dia. A gente sempre tem alguma coisa para melhorar. Sempre tem. Se a gente disser que não tem, a gente está sendo desleixado com a nossa mente, pessoal. Sempre tem alguma coisa para melhorar. E agora a meditação. Então vejam, 3 possibilidades, né? 3 alternativas. Qual é a melhor? Aquela que você consegue fazer. Beleza? Então, vamos lá. Beber um pouco de água. Ele diz, com a meditação a gente pode entender a natureza do desejo. Ah, isso é interessante. Porque aquilo que eu não consigo entender, eu tenho medo. Se eu tenho medo, eu não tenho como oferecer, pessoal. Porque eu vou estar preso ao medo. O medo me tranca, né? O medo me tranca. Bodhicitta é oferecimento. É lucidez. Então vamos lá. Quando a gente começa a entender a natureza do desejo, naturalmente de todas as emoções, seria o caminho mais direto. Pois assim, a gente nem está se reprimindo. Uma das coisas que acontece muito, assim, quando as pessoas que me procuram para trabalhar em cima disso é que ela começa a andar e ela começa a querer se reprimir. Porque ela agora está vendo, né? É bonito, porque é assim, ela está praticando, ela está vendo. Aí como ela está vendo, ela quer reprimir. Porque ela se assusta um pouco. Não é para reprimir. Nem tampouco é para colocar lenha naquilo. Não é também para incentivar que aquilo, não, vou fazer o... Foda-se, vou fazer o que quiser. Não é isso. Simplesmente a gente tenta clarear melhor o que é isso que a gente está chamando de desejo de apego. Então é natural que surja a compaixão, surja um movimento mais amoroso e surge discernimento sobre isso que a gente está chamando que é o processo dinâmico da energia dentro da originação dependente. Tá? Então, nossa mente, o exemplo clássico, principalmente no budismo tibetano, é dito que a nossa mente é como um copo que está com água barrenta. E sem se dar conta, a gente está balançando esse copo o tempo todo. Tudo que a gente vai poder fazer, tudo que a gente tem que fazer é deixar o copo parado um pouco. E quando a gente começa a olhar de novo
para a pureza da água, o barro vai assentando e tu começa a ver o copo com mais clareza. Então antes tu não conseguia nem discernir o que era água e o que era barro. Agora tu consegue. Então é isso que a gente está tentando dizer, que é olhar mais de perto para a natureza do apego. Tá? Mas isso vem por contemplação. Ou seja, olhar mais vezes. Olhar mais vezes. Segundo os ensinamentos mais elevados, quando a gente começa a atravessar a barreira da dualidade, a gente vai ver que a mente que se manifesta com desejo e apego é a mesma mente que, por exemplo, pode se manifestar a partir das 5 sabedorias. Tá? Então, por exemplo, a ideia principal é a gente entender que a gente tem um movimento da mente, uma ação da mente, que ela nem está no aspecto de exagero, que é apego, nem está no aspecto de negação, que é aversão. Tá? E essa ação da mente, quando ela está em sua pureza, quando ela está plena, ela se manifesta como as 5 sabedorias. Então as 5 sabedorias são visões, são inteligências, tá? São formas de andar no mundo além do autocentramento, além das bolhas. Então as 5 sabedorias são sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, sabedoria discriminativa, sabedoria da causalidade e sabedoria de Dharmata. Tá? Cada sabedoria dessa tem uma inteligência. A gente vai chamar de inteligência búdica. Não é que tem um Buda ali dentro. Inteligência búdica é que assim, são inteligências que tu pode olhar e elas não pertencem ao jogo de exagero e negação. A gosto, não gosto, quero, não quero. A gente já está um pouquinho desconfiado que gosto, não gosto e quero, não quero, não leva a gente muito longe. Né? A gente sofre no final. A gente bota logo o chitãozinho no chororó, evidências, e fica lá. Ah, com certeza, eu estava disfarçando as evidências. Pô. É por isso que isso aconteceu. Então, por exemplo, sabedoria do espelho. Capacidade de acolher o outro do jeito que o outro vem. A nós mesmos também, né? Importante isso. Sabedoria da igualdade. Capacidade de semear e nutrir qualidades positivas nas conexões que a gente tem. Depois, sabedoria discriminativa. Sabedoria discriminativa é isso que a gente está falando aqui, que é como lidar com esse processo do mundo interno. Né? Isso é sabedoria discriminativa. 4 9 verdades e caminho de 8 passos. Depois, sabedoria da causalidade. Eu entendo que as minhas ações elas têm um resultado, elas têm um efeito. Então eu vou procurar sempre olhar o que precisa ser melhorado e o que precisa ser evitado para que as coisas possam fluir de uma melhor forma. E por fim, sabedoria de Dharmata. A sabedoria de Dharmata ela vai falar justamente desse ponto que é aquilo que a gente realmente é, nossa verdadeira face, tá? Então é isso, pessoal. O que eu tenho para trazer para hoje seriam essas 3 formas de lidar com o desejo e apego, né? E que a gente já saia daqui com algo para a gente praticar no dia a dia. Esse algo vai depender da nossa disposição, da nossa facilidade. E a gente segue conversando,